Nós vamos continuar explorando esse assunto para que você forme a sua opinião, entenda melhor quais são os impactos dessas mudanças, por que elas aconteceram, o que pode acontecer depois dessas mudanças. Nós convidamos para nos ajudar a entender o historiador e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Fico. Professor, bom dia, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Como eu dizia, é algo inédito na nossa história. A troca, ao mesmo tempo, dos 3 comandantes das Forças Armadas. Como é que o senhor avalia o que aconteceu? E o senhor acredita numa hipótese que vem sendo ventilada de que isso teria acontecido, assim como a troca do ministro da Defesa, porque o presidente Jair Bolsonaro tem a intenção de provocar um alinhamento maior entre ele e os comandantes das Forças Armadas? Bom dia, Colombo, Luciano, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, é realmente como você disse, uma crise militar inédita. Nunca houve na história republicana a renúncia de 3 comandantes militares, ou anteriormente, a 95, 3 ministros militares ao mesmo tempo, em protesto contra o presidente, né? Na verdade, é disso que se trata. Esses comandantes militares deixaram o cargo, embora tenha havido aquela manobra para caracterizar uma demissão, porque não concordavam com isso que está sendo chamado de alinhamento político. Eu creio que a pretensão do presidente Bolsonaro não seria exatamente uma ruptura institucional, até porque não há condições no Brasil para alguma coisa desse tipo, como considerar, por exemplo, que o fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso. É claro que a sociedade resistiria, essas instituições resistiriam também. Então, eu acredito que o que o presidente pretendia era esse chamado alinhamento, sobretudo manifestação do comandante do Exército, Pujol, em relação a essas políticas, digamos, tresloucadas do presidente, que não concorda com o lockdown e gostaria, talvez, de manifestações dos comandantes militares nesse sentido. Então, seja lá qual for o general que assuma o comando do Exército, que realmente é o cargo decisivo nessa situação, nessa crise militar inédita, eu não acredito que haja nenhuma aventura no sentido de ruptura institucional, mas é claro que haverá provavelmente frases para agradar o presidente, como essa nota relativamente absurda do presente ministro da Defesa celebrando o golpe de Estado de 64. É uma nota que provavelmente é uma espécie de compensação, né? Para agradar o presidente, se fará declarações como essa do Braga Neto, mas provavelmente não se ultrapassará a linha de obediência institucional que as Forças Armadas devem ao país. Professor, qual é o limite da influência do presidente da República dentro dos 3 poderes das 3 forças? Eu digo isso porque, considerando, é claro, quero que o senhor considere um presidente militar, como o presidente Jair Bolsonaro, e muito próximo das Forças Armadas, o presidente faz questão, inclusive, de ir a vários eventos, desde eventos da baixa patente, como formação de oficiais, mas vai também a enterro. Ele chegou a enterro de um paraquedista, né, o velório de um paraquedista no Rio de Janeiro. Qual a influência de um presidente dentro das forças? Bem, qualquer presidente é o chefe supremo das Forças Armadas, mas o presidente Bolsonaro não é propriamente considerado um militar pelos próprios militares. Ele sempre foi considerado um mau militar, desde que teve problemas disciplinares, muitos anos atrás, graves problemas disciplinares, e foi praticamente afastado do Exército. Ele frequentemente foi declarado como não militar por vários oficiais generais ao longo da história. Estou me referindo aos últimos 30 anos. E o que houve foi que, a partir dos anos 90, ele conseguiu algum tipo de benevolência, algum tipo de apoio dos oficiais generais em função daquela prática de defesa de soldos, de salário, com apoio nas mulheres e viúvas. Houve ali algum movimento de simpatia, mas ele é visto como político pelos militares, não propriamente como um militar. De maneira que é uma situação que expressa
ainda um esgarçamento do governo Bolsonaro em relação aos militares. É claro que se estivesse tudo muito bem nas relações do presidente com os militares, não teria havido a demissão do ministro da Defesa e a demissão dos comandantes militares. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto é que, como você mencionou, existe apoio difuso ao presidente Bolsonaro nas baixas patentes e também nas polícias militares. As polícias militares são os grupos estaduais que mais me preocupam, no sentido não de uma ruptura institucional, mas a possibilidade de algum tipo de rebelião, como a gente viu no Ceará, coisas dessa natureza. Então, o processo de aproximação dos militares do governo Bolsonaro é um processo bastante complexo que passa por esse tipo de avaliação. Os próprios militares não consideravam Bolsonaro mais um militar, porque estava 20 e tantos anos na política, mas houve uma aproximação nos anos 90 e houve esse apoio geral ao governo Bolsonaro, com a presença de tantos militares no governo, uma presença excessiva, e que, afinal de contas, mostra que a crise de hoje em dia, a crise atual, foi uma crise contratada em função dessa promiscuidade entre tantos militares e o governo Bolsonaro. Desde o início, a gente sabia que as Forças Armadas iam sair desgastadas, era uma crise contratada. Afinal de contas, não era difícil prever o fracasso do governo Bolsonaro em função de todas as características do presidente, que é um homem bastante autoritário e flagrantemente despreparado, eu lamento dizer isso. Então, não era difícil prever que essa associação entre tantos militares e o governo Bolsonaro resultaria num desgaste. Eu só não sabia prever que o desgaste seria tão grande porque, em função da pandemia, ainda mais com o general da Ativa à frente do Ministério da Saúde, esse fracasso e esse desgaste transbordaram os limites de qualquer previsibilidade. Então, é uma lástima que as Forças Armadas brasileiras ainda não tenham se dado conta de seu papel no sentido de se afastar da política doméstica e cuidar dos seus afazeres profissionais. Agora, professor, ao mesmo tempo que é algo inédito na história do país, como nós reforçamos aqui, a troca dos 3 chefes das Forças Armadas ao mesmo tempo, é importante lembrar que essa também é uma prerrogativa do presidente da República, né? Ou seja, ninguém tinha feito, mas ele fez. O que a gente tem de acompanhar agora são as razões dessa troca e como esses novos chefes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha vão se comportar, porque a gente também entende fazer justiça aqui, não é, professor? Até agora, né, apesar de tentativas, apesar eventualmente do desejo de uma ou outra autoridade, as Forças Armadas tiveram um comportamento que me parece exemplar nesse período, não é? Infelizmente, Colombo, eu não diria que foi um comportamento que venha sendo um comportamento exemplar. Em diversos momentos, as Forças Armadas, ou seus comandantes, ou mesmo o ministro da Defesa, têm se manifestado de maneira inadequada em relação à proeminência do poder civil que deveria haver, né? Basta lembrar aquela ameaça que o ex-comandante fez ao Supremo Tribunal Federal, Vilas Boas, por ocasião de julgamentos do Supremo Tribunal Federal em relação ao Lula. Eu poderia elencar aqui uma fieira de episódios que mostram o próprio atual vice-presidente teve manifestações autoritárias e golpistas durante o governo da Dilma Rousseff. Infelizmente, eu não posso concordar que as Forças Armadas tenham tido um comportamento exemplar. Eu gostaria muito de concordar com isso. E eu espero realmente, como todos os brasileiros, os democratas, que doravante, até por nós estarmos discutindo esse tipo de coisa numa data tão simbólica, essa necessidade de alinhamento, não de alinhamento político, mas de alinhamento institucional e constitucional das Forças Armadas se realize. Eu tenho a impressão que qualquer general que assuma agora
o comando do Exército entre os nomes que estão sendo cogitados e que são possíveis, eu creio, eu espero que nenhum deles se afastará dessa linha de respeito à institucionalidade e à democracia, porque isso é essencial para qualquer desenvolvimento de políticas públicas, enfim, para o estabelecimento de uma atmosfera de tranquilidade. Então, eu tenho essa impressão de que esse episódio, até porque é um episódio que desgasta o governo Bolsonaro, ele servirá para uma reflexão mais aprofundada do quanto foi equivocada essa aproximação excessiva de militares do governo Bolsonaro, que permitiu ao presidente esse tipo de ousadia, quer dizer, supor que seria possível determinar que os comandantes militares emitissem notas, tweets ou coisa parecida em apoio às suas políticas claramente equivocadas, por exemplo, em relação à pandemia. Então, eu tenho muita esperança de que o futuro seja diferente do passado. Tomara. Nós conversamos com o historiador e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Fico. Professor, muito obrigado pela entrevista para a CNN Brasil, para o Novo Dia, e nós voltaremos a conversar em breve, hein? Uma ótima quarta-feira para o senhor. Obrigada, professor. Bom dia para todos.